Glória a Deus, gente. Nós estamos nessa série chamada Papéis, e as duas primeiras partes dessa série, nós falamos de assuntos muito fundamentais. O que é um assunto fundamental? É um assunto que dá fundamento para tudo que a gente vai falar. Porque a gente poderia ficar aqui gastando muito tempo falando de assuntos práticos, de como ser pai, de como ser mãe, de como viver família, de como interagir com a família. Tudo isso é muito importante, mas a base do que é ser família vem da base do que é ser humano. E ser humano, segundo Deus planejou, é manifestar a glória dele, é reproduzir a natureza de Deus, antes, através de ser pai e mãe biológicos. Isso continua para nós que somos cristãos, gerando filhos para a honra e para a glória do Senhor. Nós geramos os nossos filhos, e muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, de falar, não quero ser pai, não quero ser mãe. Eu respeito você, mas eu quero dizer para você que se você ama Jesus, e você conhece a palavra de Deus, você faz um favor para o mundo, quando você põe um filho nessa terra. Mas pastor, o mundo está difícil, porque tem pouca luz, seu filho vai ser luz na escuridão. Seu filho vai ser um exemplo, seu filho vai ser a esperança de que é possível ter uma família feliz e funcional, mesmo nesses dias. E nós falamos sobre ser um cristão que se reproduz através da ordem de Cristo, de que é fazer discípulos. Nós falamos sobre um assunto fundamental, que família é revelar a essência de Deus. Quando eu sou um bom pai, eu facilito para o mundo entender a paternidade de Deus. Quando você é uma boa mãe e você cumpre o papel de gerar vida, você cumpre o papel de ser consolo, você está facilitando ao mundo a compreensão de quem é Deus, naquilo que se diz respeito a consolo, a gerar vida. Quando você é um bom filho, você honra seu pai, você está facilitando para o mundo conhecer quem é o filho que veio ao mundo em submissão, em humildade. Agora, a partir do momento que nós entendemos o assunto fundamental do que é ser humano, segundo aquilo que Deus planejou, do que é ser família, segundo aquilo que Deus planejou, nós temos que começar a entender as relações. E se existe uma relação que é importante para o ser humano, para que ele tenha paz, para que ele viva bem, é a relação entre pais e filhos. Quem aqui está aqui hoje, o pai também está, levanta a mão, e a mãe também está. Bem pouquinho, né? Está no culto hoje aqui? Que legal. Diz uma palavra boa para ele aí, diz que ele está lindo, elogia seu pai e sua mãe aí, que privilégio, se minha mãe estiver ouvindo, mãe, será linda, te amo. Fique tranquilo, que no final nós vamos ter algumas tarefas para vocês em relação a isso. Queria ler com você Deuteronômio capítulo 5, verso 16. Deuteronômio 5, 16 diz assim, isso aqui é um dos 10 mandamentos que o Senhor estava dando para Israel. Ele diz, honra o teu pai e a tua mãe como o Senhor, teu Deus, te ordenou, para que se prolongue os seus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Vamos ler de novo. Honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor, o teu Deus, te ordenou, para que se prolongue os seus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Esse é o único dos 10 mandamentos que vem acompanhado de uma promessa. Sabe, a maioria das coisas que a gente fala com os nossos filhos nem sempre vem acompanhado de uma promessa. Normalmente vem acompanhado de um castigo. Você fala, toma banho senão, come senão. Né? Normalmente, quando a gente está aplicando uma direção, uma lei para os nossos filhos dentro de casa, ela é acompanhada de um senão. E o senão, aí você decide o que é esse senão. Mas os 9 mandamentos são iguais. Quando Deus está falando com a nação de Israel, durante 9 mandamentos ele está dizendo, faça isso, senão, porque ele está corrigindo, dando instrução, trazendo a lei para o coração de um homem obstinado, que até então não conhecia a graça. Mas quando ele chega no mandamento de honrar pai e mãe, ele não diz um senão. Ele faz o inverso, ele diz, se você honrar pai e mãe, tudo te irá bem. Tudo te irá bem. Então, Jesus vai citar isso lá na frente de novo, que é o primeiro mandamento com promessa, ou seja, é um mandamento que vem, mas que ele não vem acompanhado de uma palavra de castigo, ele vem acompanhado de uma palavra de bênção.
Se você obedecer esse mandamento, se você honrar os seus pais, assim como o Senhor quer, assim como o Senhor ordenou, tudo te irá bem. Nós poderíamos aqui tirar desse texto uma palavra de prosperidade, sabedoria, só baseado na obediência e na honra aos pais. O plano de Deus é abençoar famílias. Salvação é individual, mas o plano de Deus sempre foi familiar. Ele diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Josué, quando entra na terra, ele diz: quanto a vocês eu não sei, decidam o que vão fazer hoje. Eu, porém, digo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Paulo e Silas estão na prisão e eles começam a cantar à meia-noite, as prisões caem, o carcereiro vai se suicidar. Paulo diz: ei, não faça isso. E ele diz: o que farei? E ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando Pedro vai na casa de Cornélio, no capítulo 10 de Atos, você não vai ver isso, mas no 11, você vai ver que foi salvo ele e toda a casa. A nação de Israel, ela vive uma tipologia. Quando ela passa pelo Mar Vermelho, é a tipologia do batismo. Quando ela passa pelo deserto, são as dificuldades que o homem encontra para deixar morrer a velha natureza. Quando ele entra à terra prometida, ele está tipificando quando nós entramos na vida que Deus planejou para nós. E todo esse processo de Israel não acontece de forma individual. Israel passa pelo Mar Vermelho em família. Ou seja, Deus tem um plano para a tua família. Deus tem um plano para a tua casa. Agora, se Deus tem um plano para casa, e nós sabemos que se nós vivermos aquilo que o Senhor está ordenando a respeito da relação entre pais e filhos, nós vamos viver bênção. Se Deus planejou abençoar o mundo através de famílias saudáveis, nós temos uma pergunta: como vamos fazer hoje com famílias tão disfuncionais? Famílias que você não sabe quem lidera, se são os filhos ou são os pais. Nós não sabemos quem está no controle. Nós não vemos sinergia entre marido e mulher, nós vemos competição entre marido e mulher. Nós não vemos os dois olhando para o mesmo lado. Temos mulheres fortes, isso é uma beleza. Não quero desencorajar vocês, mulheres, de continuar crescendo. O problema é que enquanto as mulheres cresceram, os homens pararam de crescer. Nós temos mulheres fortes e homens fracos. Nós temos mulheres que geram consolo e abraço e homens que choram. É perigoso? É proibido o homem chorar? Não, eu também choro. Mas lá em casa, a minha mulher sabe que nos meus braços ela encontra consolo, ela encontra abrigo, porque ainda tem um homem dentro de casa, e nós não encontramos isso em todas as casas. Homens disfuncionais, homens fracos, que precisam se arrepender e voltar para a posição de liderança, porque Deus te fez para liderar, Deus te fez para dar consolo e para dar apoio para sua esposa, e não ser para ela o bebê que ela tem que cuidar até ficar velha. Mulheres que se sentem muito mais mães de seus maridos do que mulheres. E aí depois a gente vai para o aconselhamento e vamos entender por que as mulheres não estão sentindo mais prazer e vontade de estar sozinha com o marido. Mulher não quer ter nada com o seu próprio filho, ela quer o macho do lado dela. Então você precisa evoluir para que você possa se tornar o homem que sua mulher quer, para que ela volte a sentir desejo de ficar sozinha com você no quarto. Isso é confronto de amor, porque Deus quer curar as famílias, Deus quer curar os casamentos, Deus quer que os casamentos voltem a representar aquilo que Ele planejou para ser. Onde você tem um líder dentro de casa que dá segurança para a tua esposa, para que ela seja feliz e se sinta protegida. Agora, quando nós olhamos para todos esses problemas que nós temos visto dentro da família, nós nos perguntamos: como é que a gente vai viver o que Deus planejou? E por que nós estamos vivendo dias tão maus? Olha o que está escrito em Malaquias capítulo 4. Isso aqui é o final do Antigo Testamento. Depois disso nós já vamos ver o Evangelho. Então aqui são as últimas palavras de um Antigo Testamento. Ele diz o seguinte, Malaquias 4, versos 5 e 6. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Olha essa versão parafraseada, a mensagem. Mesmo texto, mas na versão a mensagem.
Mas olhem também para frente, estou enviando o profeta Elias para preparar o caminho para o grande dia do Eterno, o dia do julgamento decisivo. Ele vai convencer os pais a cuidar dos filhos e os filhos a olhar com respeito para os pais. Se eles se recusarem, eu enviarei e porei o país debaixo de maldição. Olha o que o texto está dizendo, que a terra vive debaixo de maldição por conta de uma aversão geracional. É quando o pai não está olhando para o filho não está olhando para o pai. E aí, Malaquias diz que o Senhor enviaria o espírito de Elias para quê? Para haver uma conversão geracional. Para que os filhos aprendessem a olhar de forma correta para os pais e que os pais aprendessem a olhar de forma correta para os filhos. E se o contrário disso gera maldição, o fazer isso gera bênção. Agora, como entender maldição sendo um cristão? Se Cristo se fez maldito no nosso lugar, não há nenhuma maldição sobre o cristão. O cristão foi livre da maldição porque Cristo se fez maldito. Vamos ler junto comigo Gálatas, capítulo 3, o verso 13 e 14. Vamos lá para a gente entender essa ideia. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo, Jesus, a bênção de Abraão, chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então vamos lá, vamos entender aqui a cronologia. O Senhor veio e Ele instalou um novo tempo na humanidade. E Malaquias vai falar que esse Espírito que viria era o Espírito de Elias. De forma prática, quando estão falando de Elias, Jesus está sendo questionado se não era importante que o Elias viesse antes, e Jesus diz, Elias virá, mas na verdade Elias já veio, e vocês não reconheceram, e Jesus está falando de João Batista, ali é um profeta que veio no mesmo ímpeto de Elias, não era que Elias estava ali de novo, era o ímpeto de Elias, e esse ímpeto de Elias, ou seja, esse espírito, o jeito que as coisas acontecem a partir do espírito profético de Elias, ele está dizendo que ele inauguraria um tempo de conversão geracional. Isso já está pronto? Não. Mas nós estamos vivendo debaixo desse mover de Deus, onde Deus está convertendo as famílias, onde Deus quer curar as famílias. É por isso que nós vemos um ataque maciço e massivo sobre as famílias, sobre as casas, tentando levar a visão para fora e tirando a visão de dentro. Ou seja, uma família nova não nasce de uma multiplicação de uma família saudável, ela está nascendo de fuga, ela está nascendo de desespero. Ou seja, são filhos querendo encontrar em seus novos lares a alegria que eles não encontraram nos lares maternos e paternos. Ou seja, nós não estamos vivendo um processo do jeito que Deus planejou. Famílias saudáveis gerando famílias saudáveis, que geram mais famílias saudáveis, e nós vamos enchendo a terra da glória do Senhor. Agora, não existe maldição para um cristão. Ou seja, o cristão foi livre da maldição, porque Cristo se fez maldito em nosso lugar. É o que nós estamos lendo aqui. Agora, olha o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 4, verso 1 e 2. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito aos guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. O que Paulo está dizendo? Que uma criança menor de idade, se ele perde os pais, ele não é diferente do escravo, porque alguém tem que cuidar dele, porque ele não tem ainda acesso à herança. O que Paulo está ensinando aqui, ele vai fazer uma analogia entre a lei e a graça, mas é uma analogia muito mais ampla, que tem muitos cristãos, e se você é cristão, você não será liberto da maldição, você já foi em Cristo Jesus, amém? Não é algo que será feito por você, tudo já está consumado, ele já te libertou da maldição da lei, amém? Porque então famílias vivem como se estivessem debaixo de maldição, porque ainda não tiveram a revelação, o entendimento do que eles receberam em Cristo Jesus. Ou seja, não existe para o cristão fazer um processo de quebra de maldição. A maldição já foi quebrada na cruz do Calvário. Então por que o cristão vive reflexos disso? Porque ele não toma posse do que Cristo já fez por ele. Eu indico para vocês um filme chamado 12 anos de escravidão. Quem aqui já assistiu? Levante a mão. Num período nos Estados Unidos, onde já tinha acontecido a libertação dos escravos,
mas esse processo de libertação estava acontecendo de forma gradativa nos Estados americanos. Então, um homem livre, vivendo com a sua família, ele está vivendo em um estado onde a liberdade já é uma realidade. Então, ele é capturado, porque havia ali um projeto criminoso, uma máfia, que pegavam escravos livres em estados onde eles já tinham sido libertos e levavam eles para fazendas para serem escravos de novo. E ele passa ali 12 anos como escravo, sendo livre, vivendo como escravo porque alguém o escravizou, até que ele, não vou contar para você agora você vai assistir. O pastor contou o filme todo, que spoiler grande. Mas o que eu quero dizer é que tem como alguém que foi livre estar vivendo como escravo, e não tem a ver com o fato de você ser escravo ou livre, porque você já foi liberto pela cruz do Calvário. Cristo te livrou da maldição da lei, quando ele se fez maldito, se pendurando em um madeiro por amor a você. Ele perdoou seus pecados, ou seja, você não terá seus pecados perdoados, ele já perdoou os seus pecados. Ou seja, qual é o desafio da vida cristã? É olhar para isso e pela fé dizer, eu sou livre. Agora, como é que eu vivo reflexos desse problema familiar? É quando eu vivo em desacordo com o que a palavra diz. Eu, como livre, como filho de Deus, eu decido viver fora da vontade de Deus. Hoje em dia, existe um movimento terrível, um movimento herege, que nós chamamos ele de hipergraça, porque ele prega uma salvação de um Jesus que se torna só seu Salvador, ele não se torna seu Senhor. Ou seja, é uma mensagem que diz assim para você, Jesus te salvou, tá ok, agora ele é teu Salvador e tá tudo bem. Mas a Bíblia diz que aquele que com o coração crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, e que com a tua boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor, esse será salvo. E qual é a diferença? Porque o mundo todo quer um Salvador. Se você chegar em alguém que está morrendo, afogado, ou num prédio que está incendiado, e você conseguir subir com um guindaste, você fica diante dele na janela, o prédio todo está pegando fogo, e você diz para a pessoa, você quer que eu te salve? A pessoa vai dizer, deixa eu pensar. Vamos ver as minhas opções. Desço o morro queimado, fico o morro queimado, pulo o morro arrebentado. Aí você quer me salvar, deixa eu pensar se vale a pena. Não sei. Vou pensar, você me dá uns dias para pensar. É assim que as pessoas fazem quando você oferece salvação para elas? Cara, você nem terminou a frase, o cara já pulou no guindaste. Não é assim? Todo mundo quer ser salvo. Você está aqui hoje, se você ainda não entregou a vida para Jesus, eu falo para você assim, cara, se você não entregar a sua vida para Jesus, você vai para o inferno. Pastor, que duro, você está usando a palavra, a Bíblia diz, eu não posso mudar o que a Bíblia diz. Aquele que não crê já está condenado. Aí você fala, eu não quero ir para o inferno, Deus me livre. Aí você nem quer ir para o céu, você só não quer ir para o inferno. Se tivesse uma terceira opção, você ia ponderar. Mas o convite da salvação de Jesus não é assim. O convite da salvação de Jesus é o seguinte, a perdição, o que vai te matar é você mesmo. Você está condenado por viver pelos seus próprios desejos, porque os seus desejos foram corrompidos pelo pecado. Então Jesus quer te salvar de quem? De você mesmo. Quem é o fogo que vai te matar? É você mesmo. Então quando Jesus quer te salvar, ele diz o seguinte, para te salvar eu tenho que tirar você do controle. Porque não há salvação se você continuar no controle, porque você estar no controle é justamente o fogo que irá te matar. Então para te salvar, Jesus te oferece o quê? A salvação de Jesus é troca de comando, é troca de controle. Se você quer ser salvo, faça de Jesus o Senhor da sua vida. E Ele tomando o controle da tua vida e sendo o Senhor da tua vida, você então será salvo. Então lembre-se disso, é uma frase que eu repito que se torna um mantra para você. Jesus só é salvador de quem Ele é Senhor. Ou seja, se você quer viver uma vida livre dos reflexos da maldição, você precisa estar disposto a obedecer integralmente o teu Senhor. Obedecer a Jesus como aquele que dita a forma que eu tenho que viver. E a forma que você tem que viver em família é uma forma que você honre aquilo que Deus honra, que você respeite aquilo que Deus respeita. E Deus, Ele coloca lá nos mandamentos, um mandamento sobre honrar os pais. E Ele diz que se nós honrarmos os nossos pais como Ele manda, nós seremos abençoados. Quem que quer ser abençoado pelo Senhor?
Então obedeça ao Senhor. O conhecimento não nos liberta, o que nos libertou foi Cristo. O conhecimento nos informa que nós fomos libertos. É como se você fosse escravo, estivesse trabalhando como escravo, vivendo como escravo, e alguém chegasse para você e te desse uma carta para dizer assim: você está livre. Não foi a carta que te libertou, foi alguém que te libertou, mas a carta te informa da tua liberdade. Então Cristo te libertou, e hoje nós estamos aqui como arautos, como mensageiros do Evangelho, dizendo: ei, você foi liberto pelo Senhor, e não precisa viver um modelo de família caído, você pode viver um modelo de família que dá certo, se você decidir obedecer a palavra do Senhor. Então, o segredo é, pais se converterem aos filhos, filhos aos pais. O que Deus quer é conversão geracional, cura de rupturas. Ele quer honra, Ele quer pais que possam gerar destino aos seus filhos. Se você é pai, a situação é difícil, por quê? Você é pai e também filhos, tem que resolver para baixo e para cima. Né? Se você é filho, está mais fácil, é só para cima. E se prepara para ser para baixo um dia, quando você se tornar pai também. Como que a gente entende isso? Não dá para olhar consistentemente para frente, sem resolver definitivamente o que ficou para trás. Quando eu digo que nós temos que resolver o que ficou para trás, nem sempre vai dar para resolver o que ficou para trás de forma factual, ou seja, não dá às vezes para ir lá no meu pai, de uma coisa que aconteceu 30 anos atrás, 20 anos atrás, às vezes o meu pai, às vezes não, o meu pai já morreu, talvez o seu pai também já não está mais aqui, talvez a sua mãe não esteja mais aqui, talvez fique difícil de resolver certas questões que já se passaram, não dá mais. Quando eu digo que nós temos que olhar para trás e resolver as questões para que nós possamos andar para frente de maneira sólida, é ressignificar aquilo que ficou para trás a partir de um olhar curado. Olhar para o que aconteceu lá atrás, da mesma forma que você olhou no momento em que o problema aconteceu, às vezes é insolúvel, não resolve o problema. Ou seja, você precisa olhar de novo, a partir dessa visão. Eu preciso me resolver com meu pai, eu preciso me resolver com a minha mãe, pelo menos na forma que eu os enxergo, pelo menos na forma que eu os vejo. E aqui eu coloquei uma frase, eu coloquei um ponto para mim falar com vocês sobre perdoar os pais. Porque é impossível honrar aqueles que nos ofenderam. É muito difícil eu querer honrar. E vamos entender um pouco de honra. É você tratar com distinção. Pare para pensar, vou dar um exemplo bem simples aqui para você entender o que é honra. Quando você vai no aniversário, e aí você vai cortar os pedaços do bolo. E aí todo mundo pergunta, para quem é o primeiro pedaço? Na geração mimimi que tem, a pessoa tem 25 primeiros pedaços. O primeiro pedaço vai para minha mãe. O segundo primeiro pedaço vai para o meu pai. Porque se entregar para o pai, a mãe fica bicuda. Se entregar para a mãe, o pai fica bicudo. Então ele não dá nem para mais seguir essa matemática, porque hoje em dia a gente vive numa geração que você não... Ai meu Deus do céu, aí o pessoal vai ficar chateado, que tem que fazer uma coisa que ninguém fique chateado. É uma geração mimimi, que precisa ser curada. Mas qual que era? Desde que eu era criança, o filho falava, hoje eu vou honrar meu pai, hoje eu vou honrar minha mãe. Primeiro pedaço vai para minha mãe, a mãe ficava toda feliz. Gente, aquele primeiro pedaço tem alguma coisa de diferente nele? É mais gostoso que os outros? Não é mais gostoso. Eu acho até que deveria fazer um bolo assim, vai a ideia para a Célia, assim, um bolo e desenha assim, primeiro pedaço, ele tem o dobro de recheio, o dobro de tudo. Escrito assim, ó, primeiro pedaço, aí você corta bem assim no risquinho assim. Porque no final das contas, o primeiro pedaço não tem nada de diferente, não é verdade? Mas é um jeito de tratar com distinção quem o recebe. E nós temos várias atitudes no nosso dia a dia que devem honrar os nossos pais. Normalmente nas escrituras, honrar pai e mãe, falava-se de finanças, porque quando a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, nós temos vários entendimentos sobre esse texto. Parte do entendimento é que os filhos não são nossos, eles são do Senhor. Eles são algo do Senhor, algo que nós devolvemos ao Senhor. Mas na forma prática, o filho ser herança do Senhor, é porque eles não tinham plano de aposentadoria. Ou seja, quanto mais filho tivesse, mais recurso financeiro para a velhice. Os filhos financiavam a velhice dos pais. Tanto que quando Jesus vai confrontar os religiosos, é que eles disseram assim, vocês mudam um mandamento pela tradição. Ou seja, aquele dinheiro que era para dar para o seu pai, os religiosos falavam assim, traz aqui para o templo, que aí você fica livre desse compromisso com seus pais. E Jesus pega firme nisso, dizendo, vocês não podem mudar o mandamento por causa da tradição. Ou seja, vocês precisam continuar honrando os teus pais.
Então, quando nós estamos ofendidos com os nossos pais, quando algo que ele nos fez, nos ofendeu, isso atrapalha que nós devolvemos a ele honra, porque o que nós estamos devolvendo a eles é mágoa, é tristeza. Nós sabemos que existem muitas ofensas dentro das famílias. Nós sabemos que dentro do relacionamento de pai e filho pode haver todo tipo de abuso, todo tipo. Não duvide de que dentro de uma casa pode haver muitos tipos de abuso. Mas a maioria dos problemas que eu lido no aconselhamento, de problemas com os pais, não está diretamente relacionado a algo que o pai ou a mãe fez. Normalmente está relacionado a algo que o pai ou a mãe deixaram de fazer. Meu pai não me abraçou, meu pai não me beijou, meu pai não me disse palavras de afirmação, o meu pai não me deu carinho, o meu pai não me inspirou, meu pai não me ensinou, meu pai não, minha mãe não. E o maior problema, infelizmente, são com os pais mesmo. Eu encontro problemas com as mães, mas a maioria dos problemas são com os pais. Relacionamentos estragados por aquilo que os pais não fizeram. Ou seja, no processo de perdoar os nossos pais, nós não teremos que, não é só um exercício de obediência, é também um exercício de obediência, no sentido de que eu preciso obedecer o mandamento do Senhor, de perdoar, seja quem for. Se eu tenho que perdoar os meus inimigos, quanto mais o meu pai ou a minha mãe. Mas no processo de perdão dos pais, também é um exercício de humildade, porque quando nós olhamos para os nossos pais, e começamos a entender que eles não tinham condições de fazer mais do que eles fizeram, que provavelmente os pais deles foram pior do que eles foram para nós. Nós começamos a fazer um exercício de humildade e saber que os nossos pais nos deram o que eles puderam dar. Que eles fizeram aquilo que estava dentro do alcance deles. Ou seja, eu perdoo os meus pais, mas também eu faço um exercício de humildade, no sentido de que eles fizeram o que eles puderam fazer. Eles não tinham mais recursos para fazer mais do que eles entregaram. E isso te traz humildade, você consegue viver um processo de perdão por estar vivendo um processo de humildade, porque quando você começa a olhar para os seus pais, e você começa a olhar para ele com dor, muitas vezes nasce o orgulho, e você começa a olhar para o seu pai de forma equivocada, e você começa a se sentir melhor que os seus pais. Você começa a olhar para os seus pais de cima para baixo, e não é incomum, tá? Não é incomum. E quem anda comigo de perto sabe que eu pego muito nisso no pé. Quando eu vejo alguém falando com o pai, com a autoridade do Senhor, ou seja, pai, você não pode fazer isso, pai, você não pode falar desse jeito, pai, não sei o quê. É quase que inevitável que depois eu chame a pessoa no particular e falo, cara, é seu pai. Melhor o jeito que você comunica com ele, porque ele é teu pai, ele não é teu filho. Porque foi desequilibrado, o orgulho faz com que o filho comece a se olhar para o pai, e olha como é arrogância, porque o que ele veio do pai. O pai não estudou, mas pagou estudo para o filho se torna estudioso e ele fala, eu sou melhor que o meu pai. É tão idiota que ele só estudou porque o pai pagou. Entende? É uma falta de compreensão daquilo que é mais essencial. Você só está vivo porque seus pais decidiram não te abortar. Você só está vivo porque seu pai e sua mãe cuidaram de você quando você poderia estar. Eu pego o Nicolas é completamente dependente. Às vezes eu estou com o Nicolas no colo, e eu penso, se eu derrubar o Nicolas agora, ele morre. Se eu não der comida para o Nicolas agora, ele morre. Se eu não der atenção para o Nicolas e deixar ele lá sozinho, ele morre. Então se você está vivo é porque alguém não deixou você morrer. E quando você começa a fazer esse processo de humildade, e começa a quebrar o orgulho que existe em você, e você começa a olhar para os seus pais com essa humildade que só tem um cristão transformado, um cristão que entende a verdade, que ressignifica o olhar, porque foi tocado pela palavra do Senhor, e começa a olhar de forma diferente. E por que eu estou fazendo isso? É porque é o único jeito de você ter sucesso na vida, se você aprender a olhar para os seus pais de forma diferente. Por isso o perdão é obediência e exercício de humildade. Quando Jesus pede ao Pai para perdoar aqueles que estavam matando ele, Jesus, Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava fazendo essas duas coisas na cruz. Ele estava perdoando porque eles eram maus. Porque eles estavam matando alguém inocente. Jesus nunca tinha feito mal a eles, Jesus não merecia ser tratado daquela forma na cruz. Mas no mesmo momento, Jesus faz um exercício de humildade.
Se eles soubessem que eu sou Deus, se eles soubessem que eu criei a terra, se eles soubessem que eu dei vida para eles, se eles soubessem que eu posso salvá-los, eles não estariam fazendo isso. Então, Pai, os perdoe, porque eles não têm revelação de quem eu sou. Quando você começa a lidar com seus pais, olhando por esses dois prismas, ou seja, eu perdoo porque é mandamento perdoar, mas eu também exerço humildade, eles não tiveram o suficiente para ser melhor do que eles foram. Está comigo, gente? Honrando. Olhando com tanta soberba para os pais, que nós deixamos de aprender com eles. Ser melhor que os nossos pais deve ser o alvo. Querer se distanciar ao máximo do que eles representam pode nos levar a um extremo desconhecido. Hoje o progressismo como visão ideológica de mundo, ele quer fazer uma ruptura entre o que foi e entre o que é. Um progressista, ele acredita que o que é pode ser totalmente desvinculado do que o que foi. E nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que nós somos a melhoria do que foi. Ou seja, eu tenho que melhorar em relação ao que os meus pais foram. Mas eu dou continuidade, existe uma base. Aí os filhos tiveram lá seus pais criaram eles no caminho do Senhor, corrigiram, disseram não, de repente eles vão fazer sua própria família, eles falam, eu não quero ser como meu pai. O cara está ali, tem família, tem emprego, você vai inventar um novo jeito? Você vai inventar um novo jeito? Você é educado, carinhoso, uma pessoa inteligente, aí você diz assim, não quero ser como os meus pais, eu quero fazer tudo novo. Ah é? O que vai dar? Você já sabe o que deu você. Agora você sabe o que vai dar depois de você? Você está mudando tudo agora? Da onde você está tirando a base de que você não deve aperfeiçoar o que seus pais fizeram? Da onde você está tirando a base que dá para inventar um jeito novo e ter sucesso? Você vai testar nos seus filhos? Seus filhos vão ser a cobaia de um experimento de vida? Quando nós olhamos para os nossos pais com orgulho e soberba, nós não melhoramos o que eles fizeram, a gente quer se distanciar. E aí a gente vai para um outro extremo totalmente desconhecido. Os meus pais me corrigiram, meu pai era muito duro, minha mãe firme, beleza, o que foi bom? Isso aqui foi bom, vamos melhorar o que foi bom. O que foi ruim? Isso eu vou aprender, porque eles erraram, vou perdoá-los, vou olhar com humildade e vou melhorar também. Agora nós vivemos numa geração que quer se desconectar, e a desconexão já revela que eles não estão convertidos um ao outro. Ou seja, eu preciso melhorar o que foi, e para mim olhar para o meu pai e para minha mãe e encontrar coisas boas para que eu dê continuidade, eu tenho que olhar para eles com humildade. Está comigo, irmão? Vocês estão entendendo isso? A importância de tudo isso? É nessa busca que ouvimos qualquer um e falando aquilo que a gente quer ouvir. Aí você pega na internet uma pessoa que está falando sobre criação de filhos, eu falo isso e vou falar sempre. Você vai lá, entra num site de disciplina positiva, e aquela moça que está te ensinando ali, ela é tudo que você acha que foi bom. Sabe o que você é? Você é aquilo que a Bíblia profetizou, que no final dos tempos, coçando os ouvidos, procurariam mestres para si, para falar segundo a sua própria vontade. Deixa eu te dizer uma coisa, procure pessoas que ensinam sobre criação de filhos baseado nas Escrituras, e que tenha um modelo testado de gerações em gerações, porque eu não vou pôr o meu filho para ser criado e educado segundo um sistema que não tem nenhum lastro na história. Ah, mas é testado cientificamente na mente dos filhos. Que teste é esse que não tem uma geração para provar que deu certo? Como serão as próximas gerações criadas da forma que estão sendo criadas? E tudo isso porque filhos se desconectaram dos seus pais, não olharam o que deu certo e aperfeiçoou, estão fazendo bem pior, tiveram exemplo dentro de casa, de pais íntegros, pais que davam a vida, pai que trabalhou, lutou para trazer algo para a família, e ele simplesmente diz, não, eu sou melhor. Eu sei que é difícil ficar ouvindo palpite de sogra e mãe quando nasce um bebê, não é verdade? E elas dão. Eu tenho 3 filhos, irmãos. Não é só sogra, não. É todo mundo que é um pouco mais velho vai falar alguma coisa. Não faz isso, não faz aquilo outro. E a gente fica bravo. Um pouco do que a gente fica bravo é porque a gente é orgulhoso. Você não precisa fazer tudo o que te falam. Escuta. Quem está te falando quer ter o bem. Não serve, não faz. Não serve, não faz. Mas tem coisas que eram tão boas que foram deixando de ser feitas, sabe por quê? Porque os mais jovens sempre sabem mais, eles são muito mais inteligentes, seres evoluídos.
Os jovens adolescentes que não conquistaram nada, que não têm nenhuma perspectiva, eles são os gênios da modernidade. Os pais são os burrão, que não sabem nada, mas que deu para eles uma boa casa para eles morar. Você ainda vai pensar nisso lá na frente, vai entender o tanto que o seu pai trabalhou para que você chegasse aonde você chegou. Quando eu digo isso, é porque eu estou implorando como líder para vocês, parem de se divorciar da figura do teu pai. Se ele falhou, perdoe. Se ele não pode dar tudo o que você podia receber, olhe com humildade para o teu pai. Para que esse processo dê a você a condição e a sabedoria de olhar para eles e aprender com eles. Amém? Agora, quando nós olhamos para os nossos filhos, nós temos que gerar propósito para eles. Eu preciso de muita atenção nos relacionamentos que eu desenvolvo aqui na igreja, por exemplo. Eu sou um cara que gosta de ser amigo de todo mundo. Eu gosto de bater papo, eu gosto de me divertir, mas eu não posso esquecer que eu sou pastor de vocês. Eu não posso, porque amigos vocês podem ter um monte, mas eu sou o pastor da igreja. Então quando eu converso com vocês, eu sou seu amigo, mas eu não posso deixar de ser o pastor. Então se o momento está muito legal e eu sei que eu tenho que falar uma coisa, eu posso até não falar na hora, mas eu vou falar depois. E vocês sabem que eu falo. Porque eu tenho responsabilidade com vocês. Eu tenho responsabilidade. O escritor aos Hebreus diz que aqueles que guiam vivem como um dia que quem tem que prestar conta. Eu vivo desse jeito, um dia eu vou ter que prestar conta de que eu fui como pastor. Você como pai, é muito legal, você pode ser amigo do teu filho. Não se esqueça que seu filho pode ter muitos amigos, mas só tem você como pai. Eu sou amigão do meu filho, show de bola. Se você consegue ser amigão e pai, beleza. Mas se tiver que escolher entre uma das duas coisas, seja pai. Porque amigo seu filho vai poder ter muito, pai só vai ter você. Quando você entende isso, você vai entender que tudo que você faz, tudo que você fala, ele vai gerar para os seus filhos destinos, você vai modelar os teus filhos. Se você acha muita responsabilidade, ter que viver sabendo que alguém está se modelando em você, não seja pai. Porque seu filho vai ver o que você faz, muito mais do que o que você fala. O seu filho vai ver qual compromisso você tem. Eu sempre digo isso. Minha mãe, muitas vezes, chegavam mães na nossa casa, falando para minha mãe assim, ai, dona Maria, eu tinha 10, 11 anos, já falei isso para vocês diversas vezes, vê se o Mateus não vai lá em casa para levar meu filho para a igreja. Eu tinha 12 anos, a mulher queria transferir a responsabilidade para mim, de levar o filho dela para a igreja. Tinha até saído no soco com o menino uma semana antes, e depois tinha que ir lá pedir perdão para ver se o menino ia para a igreja. Maior responsabilidade. A gente sabe que não dá certo. Quem tem que levar o filho para a igreja é você, pai e mãe. Se você não valoriza o congregar, teu filho também não vai valorizar. Se você está tratando a vida com Deus de forma leviana, não espere que amanhã, quando o seu filho estiver no exílio do pecado, você vá poder se esquivar da sua responsabilidade. Você não gerou para ele destino e propósito, você não gerou paixão para ele pela casa do Senhor, você não gerou paixão. Ah, mas a igreja tem que fazer mais trabalho para os jovens, para atrair meu filho. Não, se o seu filho tivesse sido ensinado desde pequeno que congregar é importante, não precisava ninguém fazer nada para ele querer estar aqui. Só era o fato de você estar. Então nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas transferem responsabilidades porque elas não querem viver como família do jeito correto. Elas não querem ensinar para os filhos o que é de fato importante. Viva a sua vida de maneira tão fantástica que os seus filhos se sintam amados e inspirados. Queridos, nós falamos de ganhar essa cidade para Jesus e nós vamos fazer isso, você sabe disso. Mas eu quero que sua família inteira esteja junto comigo nesse processo. Porque sucesso nenhum do mundo justifica o fracasso de uma família. Ou seja, eu quero ver tua casa feliz, eu quero ver seus filhos amando Jesus. Eu quero ver seus filhos olhando para você, eu quero ver você levando seus filhos no altar no dia do casamento, e eles sendo entregues de verdade, porque um bom casamento, ele é primeiro uma boa separação dos pais, ou seja, quando um casal entende que a partir daquele momento, família é ele e ela. Isso só pode acontecer, esse envio só acontece de forma saudável, quando dentro da casa eles tiveram uma família saudável, onde o pai tinha a posição correta, a mãe tinha a posição correta, onde os filhos eram tratados da forma correta. Então o meu sonho como pastor não é só ver uma igreja cheia, é ver famílias curadas, famílias que representem aquilo que Deus está ensinando. E para nós não ficarmos só nas minhas palavras, a gente já vai orar. Eu quero deixar aí umas tarefas para vocês. Eu nunca faço isso, mas hoje eu vou fazer. Coloca aí na tela aí. Vocês gostam de tarefa, irmão? Hoje eu estou aqui como professor. Depois eu vou cobrar. Tarefinha para os pais.
Vamos fazer uma tarefa aqui. Quem se compromete comigo de orar 21 dias pelos seus filhos? Você tem que orar todo dia, mas vamos começar criando o hábito. 21 dias vocês vão orar pelos seus filhos. Para que seus filhos sejam bênção. Para que os seus filhos conheçam Jesus. Você vai abençoar nesse mesmo período seus filhos com palavras. Você que não está acostumado a falar, você vai começar a falar para os seus filhos. Eu te abençoo. Você é uma bênção. Você é um sucesso. Onde você pôr a mão, você vai prosperar. Os seus filhos serão, quem quiser tirar foto, pode tirar. Onde você pôr a mão, você vai prosperar. Você vai ser uma pessoa, onde você chegar, você vai ter sucesso. Na escola, as pessoas vão conhecer Jesus através de você. Você vai encontrar no futuro uma mulher que te ame. Para sua filha, você vai dizer, você vai encontrar um homem que cuide de você, que te ame, que te proteja. Você vai rever qualquer atitude que possa destruir a vida dos seus filhos. Que tipo de atitude? Se você tiver algum vício, você vai rever isso, porque seus filhos podem cair nesse vício porque você não está lidando com ele de maneira correta. Você não liga a morrer de câncer, mas talvez você vai ficar triste sabendo que seu filho vai morrer de câncer. Então, se você não está encontrando motivação correta para vencer os vícios, está aqui, ó. Seus filhos vão te seguir e vão fazer o que você está fazendo. Se você tem algum tipo de comportamento, ou seja, você não encontra tempo para ler a Bíblia, mas você consegue maratonar aí 10 episódios de uma mesma série no dia, mas não dá tempo de ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Você vai começar a fazer algo que você acredita em inspirá-los. Ou seja, você vai começar a ter atitudes positivas. Ou seja, que os seus filhos te vejam orar. Que seus filhos te vejam falar com Deus. Que seus filhos te vejam fazer coisas que o inspirem a ser um ser humano e um cristão melhor. Amém? Amém. Show. Passa o desafio para os filhos, agora esse aqui é para todo mundo. Você vai perdoar irrestritamente seus pais. Amém? Pastor, mas isso é um processo. Não, o processo é a liberação daquela monte de angústia. Perdão é uma decisão e você vai tomar essa decisão hoje. De dizer, eu perdoo os meus pais. Eles falharam comigo, mas o Senhor Jesus me perdoou de todos os meus pecados, eu não tenho motivo nenhum para continuar magoado com eles. O Senhor me perdoa e eu perdoo não porque eles merecem, eu perdoo porque Jesus me perdoou. E eu também não merecia, e Ele me perdoou. Amém? Não ouvi muita alegria nesse amém, né? Mas amém. Você vai encontrar algo para elogiar os seus pais e você vai fazer isso. Amém? Uma coisa... Tem 1000 defeitos, esquece o defeito, não é problema seu, você não é juiz e você não é melhor também, você deve ter 1001. Então você vai fazer o quê? Você vai encontrar um motivo para elogiar e vai elogiar. Amém? Isso aqui é legal. Você vai ligar para o seu pai hoje, ou para sua mãe, ou você vai fazer isso pessoalmente. E você vai dizer para eles que você é grato por ter sido gerado neles. Qualquer outra junção não tinha nascido você. Se você nasceu e você está vivendo uma vida é porque foi certinho. A dupla perfeita ali. O casal perfeito para que você nascesse. E eu quero terminar dizendo com vocês essa frase. Você vai dizer bem alto agora. O seu nome completo, você vai dizer, eu sou filho de. E você vai falar o nome do seu pai e da sua mãe. Nós queremos conversão geracional. Amém? Vamos lá fazer esse exercício então? Vai dizer assim, ó. Vou dar um exemplo. Eu sou Mateus de Vasconcelos Sanches, filho de Maria e Antônio. Amém? Amém? Vamos fazer isso? Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus.